Olá pessoal, meu nome é Gabriel Ponce, eu sou professor da Unicamp e um dos organizadores da Olimpíada de Matemática da Unicamp. Nesse vídeo eu vou resolver com vocês a questão 1 do nível beta do segundo simulado da OMU. Bom, essa questão é uma questão de números complexos e o enunciado diz o seguinte: seja z um número complexo satisfazendo a seguinte equação. Parte imaginária de z é igual a z quadrado menos 3z mais 3. Determine todos os possíveis valores de módulo de z. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever o z realmente no formato de um número complexo, né? Então nós sabemos que como z é um número complexo, podemos escrever o z na forma x mais y, onde x e y são números reais, certo? Neste formato, o y ele é o que é chamado de parte imaginária do z, que é o que entra exatamente aqui nesse lado da equação, certo? Então, reescrevendo a equação, substituindo o z por x mais y e a parte imaginária do z por y, temos o seguinte. Então, a equação do enunciado, ela nos dá o quê? Parte imaginária do z, que é o y, tem que ser igual a z quadrado, então x mais y ao quadrado, menos 3 vezes z, que é x mais y, mais 3, certo? E aí, agora a gente vai abrir, né, tudo isso. Então, o y é igual a x mais y quadrado, vai ficar x quadrado, mais 2 vezes x vezes y, mais y quadrado vezes y quadrado. E aí agora eu vou distribuir aqui o 3 também, então fica menos 3x, menos 3y, mais 3, certo? Isso é a mesma coisa aqui. Então, tem x quadrado. Aí eu vou juntar tudo que é real com real e imaginário com imaginário, né? O i, como ele é o número imaginário, i quadrado nós sabemos que é menos 1. Então, esse termo aqui, ele é a mesma coisa que menos y quadrado, certo? Então, já vou colocar esse termo aqui, menos y quadrado. Aí nós temos também menos 3x, que também só tem parte real, e o 3, que também só tem parte real. Então, aqui eu coloquei agrupado tudo que é real, tá? Tudo que é número real. E agora eu vou colocar todos os números que são acompanhados da parte imaginária. Então, nós temos o 2xy vezes i, e nós temos o 3y vezes i, tá? Então, todos os termos estão repetidos, né? O x quadrado está aqui, o 2x e y está aqui, o i quadrado, y quadrado é a mesma coisa que menos y quadrado está aqui, menos 3x está aqui, menos 3y quadrado, menos 3y também está aqui, e mais 3 também está aqui, tá? Então, só colocando o i em evidência, né, para deixarmos este lado direito da equação num formato de número imaginário, de número complexo, a gente tem x quadrado menos y quadrado menos 3x mais 3 mais i vezes 2xy menos 3y, certo? Então, nós temos uma equação onde y é igual a esse número complexo, dado desse lado direito, tá? Dados dois números complexos, nós sabemos que a igualdade de dois números complexos ocorre se e somente se a parte real é igual à parte real e a parte imaginária é igual à parte imaginária, né? Respectivamente um do outro. Então, a parte real do primeiro tem que ser igual à parte real do segundo e a parte imaginária do segundo tem que ser igual à parte imaginária do primeiro. Neste caso, o y ele é um número real, então a parte real dele é ele mesmo, tá? Então, a parte real do lado esquerdo é y, tem que ser igual à parte real deste número do lado direito, que é esse negócio aqui, todo esse termo aqui. Então, y tem que ser x quadrado menos y quadrado menos 3x mais 3. E a parte imaginária deste número, né, do y, que no caso seria zero, porque ele não tem parte imaginária, tem que ser igual a essa parte imaginária desse lado aqui, que é 2xy menos 3y, tá? Então, 2xy menos 3y tem que ser zero. Bom,
Se a gente olhar para essa última equação, 2xy menos 3y, a gente pode colocar o y em evidência, fica 2x menos 3, certo? Y vezes 2x menos 3. Então, essa última equação, como esse produto está sendo zero, isso implica que ou o y tem que ser zero, ou o 2x menos 3 tem que ser zero, tá? Então, desta última equação, segue que ou y é igual a zero, ou 2x menos 3 é igual a zero. Então, a gente já tem uma certa restrição. Ou y é igual a zero, ou 2x menos 3 é igual a zero. A gente vai trabalhar primeiro com o caso y igual a zero. Então, a gente vai supor que nós estamos nesse caso, y igual a zero. E aí a gente vai substituir nessa equação, na primeira equação, e a gente vai resolver essa equação em x, certo? Então, se eu substituir o y igual a zero nessa primeira equação, vai ficar 0 é igual a x quadrado menos 0 menos 3x mais 3. Então, vamos primeiro trabalhar com esse caso. Então, primeiro caso, suponha que y é igual a zero. Tá? Então, neste caso, vou só voltar o slide, a gente vai substituir o y igual a zero nessa primeira equação. Então, vai ficar 0 é igual a x quadrado menos 3x mais 3. Tá? Então, 0 é igual a x quadrado menos 3x mais 3. Bom, a gente pode resolver essa equação utilizando Bhaskara. Então, o x ele vai ficar menos esse segundo termo, né, que seria o termo que a gente chama de b em geral. Então, fica menos 3, que é 3, mais ou menos raiz quadrada do segundo termo, que é 9, menos 4 vezes o primeiro vezes o último. Então, menos 4 vezes 1 vezes 3, sobre 2 vezes o primeiro termo. Bom, se você observar, dentro dessa raiz quadrada, a gente tem 9 menos 12, que é um número negativo, né? É menos 3. Ou seja, essa equação não tem raízes reais, tá? Então, como 9 menos 12 é o discriminante, né? Vou colocar assim, ó, como o discriminante é 9 menos 12, que é menos 3, que é negativo, então, esta equação não possui raízes reais. Então, não possui raízes reais. Isso significa que esse caso está descartado, porque o x ele deveria ser um número real, tá? Então, este caso não pode ocorrer e nós caímos, então, no segundo caso, que era o caso onde 2x menos 3 era igual a zero, tá? Então, vou só voltar o slide para vocês verem. O segundo caso é esse daqui, onde 2x menos 3 é igual a zero. Então, nesse caso, a gente vai conseguir concluir o valor de x, e aí a gente vai fazer um raciocínio análogo substituindo o x nessa equação, tá? Então, neste caso, o x ele é 3 sobre 2. Então, isso daqui implica x igual a 3 sobre 2. E aí agora precisamos substituir. Então, vamos substituir na primeira equação. Tá? Então, a primeira equação ela era y, vamos voltar aqui para ver, ela era y igual a x quadrado menos y quadrado menos 3x mais 3. Então, vamos lá. Então, ela é y, como que... Ela é y é igual a x quadrado menos y quadrado menos 3x mais 3. Tá? Então, essa é a equação. Substituindo o x igual a 3 sobre 2, a gente tem y é igual a 9 sobre 4, que é 3 sobre 2 ao quadrado, menos y quadrado, menos 3 vezes 3 sobre 2, que dá 9 sobre 2, mais 3. Tá? Então, eu vou colocar todos os termos do mesmo lado. Então, passando tudo para o lado esquerdo, eu tenho y quadrado mais y
menos 9 quartos, menos 9 quartos mais 9 sobre 2 menos 3 é igual a zero. Tá? Então, a gente vai fazer a continha aqui do que é esse número para poder resolver essa equação, certo? Então, eu tenho y² mais y. Aí, se a gente colocar o denominador comum aqui de tudo, né? O denominador comum ele é 4. Então, vai ficar menos 9. No segundo termo vai ficar 18. E no terceiro termo vai ficar menos 12. Então, tudo isso é igual a zero. Ou seja, y² mais y. Aí, fazendo essa continha, 18 menos 9 dá 9. E 9 menos 12 dá menos 3. Então, isso é menos 3 quartos igual a zero. Certo? Então, a gente tem essa equação. Tá? Finalmente, vamos resolver essa equação por Bhaskara. O y tem que ser menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1, vezes menos 3 quartos, que é o último termo. Tudo isso sobre 2. Certo? Que é a mesma coisa que menos 1 mais ou menos raiz quadrada de. Então, aqui dentro dessa raiz, 4 vezes menos 3 quartos, o 4 corta, fica menos 3. Né? Então, fica 1 menos menos 3, que é 1 mais 3, então dá raiz de 4 sobre 2. Portanto, o resultado é menos 1 mais ou menos 2 sobre 2. Tá? Então, nós temos duas possibilidades, né? Então, logo, y é igual a menos 1 mais ou menos 2 sobre 2. Portanto, as possibilidades são y1 ser menos 1 mais 2 sobre 2, que vai ser 1 sobre 2. E a segunda possibilidade é ele ser menos 1 menos 2 sobre 2, que é menos 3 sobre 2. Tá? Então, essas são as duas possibilidades. Para cada uma dessas possibilidades, nós lembramos que o x ele já valia 3 meios. Tá? Então, se você for olhar a nossa condição inicial nesse segundo caso, é que o x valesse 3 meios. Então, nós temos duas possibilidades para o z. Então, portanto, o z, como ele era x mais y, e o x já era 3 meios, então existem duas possibilidades baseado nas possibilidades do y, certo? Essas duas possibilidades são, se eu substituir o y por meio, e se eu substituir o y por menos 3 meios, tá? Então, vamos chamar essa primeira possibilidade de z1 e essa possibilidade de z2. E para concluir a questão, basta que nós calculemos os módulos de z1 e de z2, que seriam todos os possíveis valores no caso. Então, vamos primeiro calcular o módulo do z1. Então, o módulo do z1 é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, que é 3 meios ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que no caso meio ao quadrado. Então, isso dá a raiz quadrada de 9 sobre 4, mais 1 sobre 4, que é raiz de 10 sobre 2. Então, essa é a primeira possibilidade. E a segunda possibilidade é o módulo de z2, né? Que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, então 3 meios ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que é menos 3 meios ao quadrado. E isso vai dar raiz quadrada de 9 sobre 4 mais 9 sobre 4, que no caso dá raiz de 18 sobre 2. E o 18, se você quiser, você pode simplificar um pouco, porque ele é 2 vezes 9, né? E raiz de 9 é 3. Então, 3 raiz de 2 sobre 2. Então, assim, os possíveis valores de módulo de z são raiz de 10 sobre 2 e 3 raiz de 2 sobre 2. E isso conclui o nosso problema. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa questão de números complexos, que vocês tenham se divertido fazendo ela, e nós ficamos por aqui. Até a próxima.